Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange o extenso litoral brasileiro, um grande centro de endemismo com espécies animais e vegetais extremamente heterogêneas. Ocupa as regiões montanhosas das serras litorâneas, passa pelas florestas chuvosas perenes nas terras baixas, até alcançar as áreas salobras dos manguezais, um dos ecossistemas de alta complexidade biológica que ocorrem ao longo da costa brasileira, com vegetação característica que se desenvolve no solo lodoso, alagado e salgado. O nome manguezal representa a união do ambiente que envolve as plantas, o bosque e a vegetação típica, chamada propriamente de mangue, com um ambiente aquático denominado estuário, que é a parte do rio com influência da ação das marés. A importância desses ambientes é fundamental para todas as espécies do planeta. É um filtro da água, é um filtro do ar, mantém a biodiversidade, incrementa a biodiversidade, e aí você tem atividades econômicas que podem ser beneficiadas do ecoturismo à pesca artesanal, à pesca comercial, à pesca esportiva, porque parte do ciclo vital acontece aqui dentro. Mário é um dos maiores especialistas em ecossistema do país, responsável pela recuperação de manguezais e lagoas do Rio de Janeiro. Acompanhamos o biólogo em uma região do estado chamada Gramacho, uma área que antes era apenas um lixão e que durante 3 décadas está em processo de recuperação através de reflorestamento com mudas de mangue vermelho. Defensor incansável da natureza, mesmo no dia de seu aniversário, Moscatelli fez questão de nos ensinar a importância desse ecossistema. Ele sequestra 4 vezes mais carbono do que qualquer outro tipo de ecossistema florestal e concentra, é um depósito de carbono 10 vezes maior do que qualquer outro tipo de floresta. Em resumo, 1 hectare de mangue, a nível de sequestro, corresponde a 4 hectares de qualquer outro tipo de floresta. E a nível de acúmulo de carbono, 1 hectare corresponde a 10 hectares de qualquer outra floresta. O trabalho do biólogo, que ainda está em desenvolvimento, possibilitará a recuperação de 1.300.000 metros quadrados de manguezais numa das áreas mais degradadas da Baía de Guanabara. É uma missão árdua e diária não apenas no plantio de milhares de mudas, mas na remoção do lixo que diariamente, com o movimento das marés, invade a área do manguezal. Nós iniciamos a recuperação desse ecossistema, mas aí surgiu um novo problema. Quer dizer, novo não era novo, mas era a chegada de lixo que continua até hoje, que vem da bacia hidrográfica do rio Sarapuí e Iguaçu. Esse lixo é jogado em grande quantidade na Baía de Guanabara e quando a maré sobe, todo esse lixo é lançado dentro do mangue. Isso nos obriga a instalar um sistema de cerca por vários quilômetros nas áreas onde o manguezal está sendo recuperado. Caso contrário, a recuperação não acontece, porque você vai ter sofás, você vai ter poltronas, móveis, você vai ter todo tipo de resíduo domiciliar, muitas vezes resíduos hospitalares, entrando no manguezal, o que inviabiliza a sua recuperação. Aqui você repara a montanha de resíduo que a turma tirou ultimamente. Estamos dando a primeira peneirada.
Outro trabalho constante é com os pallets que servem de piso e se propagam por quilômetros e precisam ser constantemente renovados devido à ação das intempéries. Se não bastasse tantas variantes indesejáveis, Moscatelli enfrenta desafios ainda maiores. Para preservar a vida nos manguezais, já teve que arriscar a própria sobrevivência. Eu, em 2 anos e meio de trabalho em Angra, na prefeitura local, eu fui ameaçado de morte 4 vezes e tive de fugir do Brasil em 1990 porque eu já estava marcado para morrer. Isso por quê? O que eu estava fazendo de excepcional? Não permitir a construção em áreas de mangue, que desde 1965 são áreas de preservação permanente. Então você veja bem que como é difícil você cumprir a lei. Eu não tô exigindo nada mais, nada menos. É o cumprimento da lei. Quando você tem interesses econômicos muito violentos no Brasil, interessados em faturar o máximo no menor prazo possível. E aí quem paga a conta normalmente é o ambiente. Vale a pena lembrar que o Brasil, infelizmente, é o 3º país mais perigoso para os profissionais do meio ambiente. É uma vergonha para um país de mega diversidade, que devia valorizar, né, esse profissional que está protegendo justamente aquilo que nós temos de melhor, que são os recursos naturais. Nada parou a determinação desse visionário biólogo e o seu trabalho incessante gerou oportunidade de vida não apenas para animais e plantas dos manguezais, mas para os funcionários que trabalham com ele diariamente e enfrentam a dura missão de reflorestar uma área de solo lodoso e instável. Eles propagam não apenas mudas, mas a consciência de uma nova mentalidade ambiental. Uma lição que a gente devemos respeitar, né? Para não jogar lixo na rua, no rio, né? Que isso aqui é um aprendizado para mim, que eu estou desde 2001 trabalhando aqui, e para eles que são praticamente novos aqui. Os fiéis escudeiros de Moscatelli enfrentam um traiçoeiro terreno de manguezal para plantar as mudas e propágulos, que são as sementes também chamadas, devido à semelhança, de canetas. Aqui, olha, você queria ver as flores? Aqui, ó. Aqui estão as flores. Tá. Essa é que vai dar origem à caneta. Aqui, a caneta já está aqui dentro. Tá, ela já está, tá como uma mulher grávida. Aqui, ó, olha como é que ela já está maiorzinha. Dez funcionários conseguem plantar cerca de 300 mudas e entre 2 a 3 mil propágulos por dia, dependendo das condições das marés. Mas o trabalho do biólogo não se resume à região de Gramacho. Outra importante missão de Moscatelli é o da recuperação do sistema lagunar de Marapendi, na zona oeste da cidade. O reflorestamento que realizou no local ajudou a resgatar a presença de animais como capivaras, jacarés, caranguejos, além de diversas aves que voam livremente na região. Este projeto de preservação ganhou um novo impulso com um vultuoso investimento que será feito pelo governo do estado, juntamente com empresas privadas. Além de uma outorga de mais de 20 bilhões de reais para a infraestrutura do saneamento básico, ela trata do nosso ambiente, ela trata de universalização de água, ela trata da universalização de serviços básicos, para que a gente possa gerar mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento e mais oportunidades para que novas empresas venham para o nosso estado.
Por sua vasta experiência na proteção dos manguezais e lagoas do Rio de Janeiro, Moscatelli sabe exatamente como esses recursos devem ser aplicados. São 32 anos de dedicação e trabalho intenso do biólogo Mário Moscatelli na recuperação das áreas de manguezais da cidade. Quando eu iniciei as minhas atividades profissionais, recuperando os manguezais da Lagoa Rodrigo de Freitas, uma lagoa localizada no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu era considerado maluco, eu era doido. 30 anos depois, eu sou considerado visionário. Moscatelli propagou seu trabalho para um dos cartões postais da cidade, a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde ocorria frequentemente mortandade enorme de peixes, que traziam sérios problemas para os moradores da região. Com o reflorestamento das margens da lagoa e o controle do despejo de esgotos na região, ela foi tombada pelo patrimônio histórico do município e utilizado para competições náuticas e passeios de barcos. A revitalização de suas águas é evidente e a mortandade de peixes já não ocorre mais. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, que houve esse trabalho que eu desenvolvo até hoje de naturalização das margens, uma lagoa urbana que há 3 décadas atrás era praticamente um depósito de peixes mortos, hoje você tem uma explosão de biodiversidade em pleno centro urbano da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que a gente observa é que pequenos projetos de recuperação ambiental, por menores que sejam, eles causam um impacto positivo na biodiversidade extraordinário, que eu próprio, como biólogo, como ecólogo, eu fico espantado. Para complementar o projeto que já realiza há 32 anos, a recuperação do sistema lagunar da região da Barra e Jacarepaguá, zona oeste da cidade, pela primeira vez uma empresa privada irá financiá-lo. Neste período, foi feito o replantio de vegetação de mangue vermelho e branco, o que proporcionou a permanência e o retorno de animais típicos da região, como peixes, caranguejos, capivaras, répteis e aves. O novo projeto prevê o replantio de mais de 40 mil mudas. Agora, nesse momento, em 2022, com a entrada de novas empresas na questão do saneamento no Rio de Janeiro, nós temos essa nova perspectiva, ou seja, a recuperação das margens desse sistema lagunar, que infelizmente em 2022 tem graves problemas ambientais. Portanto, falta muito o que fazer, mas comparado com 30 anos atrás, demos passos importantes mostrando para a sociedade, para o poder público, que aquilo que foi degradado pode sim ser recuperado. Com a recuperação de fauna e flora, a ideia é transformar a região em um bioparque com enorme potencial para o ecoturismo. Para Mário Moscatelli, ecologia e economia precisam estar em harmonia. É preciso que o poder público e a iniciativa privada se unam em torno de um objetivo comum, extremamente necessário das grandes cidades, que é a proteção ambiental, onde o desenvolvimento sustentável é de suma importância para conter os desequilíbrios causados pela explosão populacional e as graves consequências que ela promove. Em uma de suas atitudes visionárias, o biólogo afirmou que a proteção ambiental das cidades depende de vontade política, empresarial e social.
quando as questões envolvem saúde em termos globais, questões ambientais, os recursos parecem que desaparecem, ou a boa vontade, ou a importância que os governos dão para esse tema se dilui. Nós temos duas chagas socioambientais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um é crescimento urbano desordenado e, segundo, a falta de saneamento universalizado. E isso é que gerou esse caos ambiental que a gente vê, não só no bioma Mata Atlântico, mas como no bioma amazônico, no bioma do Cerrado, enfim, nos biomas brasileiros. O Brasil é um país de mega diversidade. O principal patrimônio que esse país tem é a sua biodiversidade. A gente precisa efetivamente de uma coisa chamada educação de boa qualidade. Para o biólogo, cuidar do meio ambiente deixou de ser uma bandeira politicamente correta para se tornar uma necessidade universal. O planeta está doente e a cura depende da mudança de comportamento da sociedade para transformar as ações de predação em proteção ambiental. As futuras gerações dependem dessas atitudes para que possam observar a enorme propagação de vida desses ecossistemas.